Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza. E quem caiu por acaso, esse daqui é um seriado, já é o 6º episódio no qual estamos relembrando vários fatos marcantes dos anos 2000, mas dando mais enfoque à cultura pop. E antes de começar aqui eu vou ler um comentário que a gente recebeu aqui no episódio número 4 do Ian Martins Nunes da Costa Martins. O ano de 2002 foi a conquista do Penta, Brasil versus Alemanha, 2-0. Tinha 9 anos, era um domingo de manhã, o clima era de festa e muita animação. Nesta época foi uma dança das cadeiras na seleção brasileira. Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Luiz Felipe Scolari. Nesse ano o time do Santos foi campeão brasileiro, os meninos da Vila Belmiro, Fábio Costa, Diego, Robinho, Alberto, etc. Ele lembrou bem aqui, né? A gente nem citou esse time do Santos de 2002, porque futuramente eu ainda pretendo fazer um episódio só para falar dessa fase aqui do Santos, então já fica essa citação aqui, né? Lembrado pelo Ian Martins. Aí ele fala também aqui, ó. Sim, em 2002 as músicas eram um esgoto, imagina nos dias de hoje. MC Mirella, MC Loma, sertanejo universitário, ostentação, corno. Adorava o Ruge. Eu não gostava do RBD. No próximo retrospectiva dos anos 2000, fala como foi o ano 2003 e 2004. É exatamente o que iremos fazer agora. E começando aqui, né? Vou só citar aqui alguns fatos marcantes, nem vamos entrar muito a fundo. Aqui, dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência da República Federativa do Brasil. Como eu falei, né? Quem conhece já meu canal, eu evito de ficar falando de política, nem vou ficar fazendo análise aqui do governo do Lula, nem nada. Pode ser aí que futuramente o Guitardo faça no canal dele, que ele tem o costume também de falar sobre política, mas no meu canal aqui eu vou me reservar o direito a não falar nada aqui, né? Também na política temos que citar aqui porque tem a ver com a temática central do meu canal, que é cinema, né? Que foi um fato interessante, né? O Guitardo, que foi o Arnold Schwarzenegger assumindo o governo da Califórnia, né, Guitardo? O que você lembra disso daí? Foi surpreendente, né? Foi surpreendente porque ele era um cara que já tinha carreira consolidada, né? Nessa época aí, como ator, né? Já tinha assim como outros grandes astros de Hollywood, né? Inclusive, aproveitando aqui, já acho que, como é um tema relacionado, vale mencionar, achei muito interessante que, né? Eu não assisto TV, como já falei lá num outro podcast no meu próprio canal lá, faz anos que eu não vejo, mas às vezes o SBT ele tem um arquivo ali dos programas dele. E recentemente o Schwarzenegger ele foi, né, no programa do Danilo Gentili de noite, e eu assisti pelo YouTube e só confirmou aquilo, né, aquela impressão que eu já tinha, né, apesar de nunca não conhecer ele pessoalmente, não morar no meu país, ser um cara parece extremamente gente boa, assim, né, um cara que tipo, além do grande talento na atuação de Hollywood, teve esse momento, né? Realmente aí em 2013 ele foi para a carreira política lá, como é um país mais sério, né? Não é que nem aqui, né? Não é que ele faz críticas, mas mal comparando, que o Gilberto Gil foi ministro, mas se eu não me engano, até porque ele era ministro aqui, ele podia dar show, lá não, né? Lá ele teve que ficar só focado numa função, né? Se dedicar 100% à política. E enquanto ele esteve na política, ele não pôde estar ali fazendo nenhum filme, né? Então foi interessante, né? Eu não sei, aí como o Oswaldo falou, né? O canal dele não é sobre política, ele não vai ficar também discorrendo aí como é que foi, até porque a gente não mora lá, né? A gente não mora nos Estados Unidos, não dá pra a gente ter interesse aqui como brasileiros e pegar e pesquisar pra saber o que ele fez, né? A não sei que alguém seja muito fã do próprio Arnold e queira saber toda a vida do cara e beleza, né? As pessoas já têm todos os dados. Mas foi algo inusitado, né? Porque não era esperado, né? E realmente foi legal porque eu lembro aí, já vou retornar a bola para vocês também, que inclusive o último filme que ele deixou pronto, né, que eu acho que estreou em 2003, mas que estava pronto lá desde 2002, já tinha terminado de filmar e por isso ele pôde, né,
foi aquele Exterminador do Futuro 3, né? Que para muitos, né? Eu não vou entrar no mérito ainda, porque senão eu fico 1000 anos com a palavra aqui, mas que para muitos, assim, foi bem mais fraco principalmente que o 2, né? Que o 2 é o mais celebrado por todos, né? Tem o 1 e o 2, mas o 2 é aquele que o pessoal mais lembra por causa da história e também por causa da trilha sonora e efeitos especiais. E esse foi o filme, né? Foi o filme que ele deixou pronto ali antes de ir para a carreira política, Oswaldo e Vini. Guitardo, você lembrou bem aí. Em 2003 teve o lançamento do Exterminador do Futuro 3. Eu considero um bom filme, né? Marcou época isso daí, né? Claro que é inferior ao 2 e ao primeiro filme, mas eu ainda considero um bom filme ali, né? Acho que... Eu lembro que o pessoal tudo tava naquela expectativa, né? Caramba, né? Finalmente vai ter uma sequência, né, do Exterminador do Futuro, que era bem no começo dos anos 90, né? Então demorou pra caramba. Arnold Schwarzenegger já tava mais velho, né? Mas aí eu lembro que ele acabou até surpreendendo, porque ele se preparou lá, né? Fez um treinamento intensivo pra estar em forma. Mas vamos deixar, né, para analisar aí mais detalhes do filme em uma outra oportunidade. Agora eu vou passar a vez pro Vini, que é mais jovem que a gente. Naquela ocasião, acho que ele ainda era criança, né? E ele acompanhava ainda a programação infantil, então ele vai relembrar aí o que estava fazendo sucesso, né, para o público infantil. O que você assistia, Vini, nessa época de desenhos animados? Bom, primeiramente, boa noite. Então, o que eu costumava assistir na época era muito a TV Globinho e de vez em quando o Bom Dia e Companhia. Na verdade, eu assistia lá na minha escola, porque eu estudava de tarde, no caso, mas eu sempre era levado lá de manhã cedo. Daí, de manhã cedo, a gente ficava assistindo os desenhos. E a febre do momento era os animes Beyblade, o Yu-Gi-Oh! E no SBT tinha lá o desenho do Máscara, né? Que eu acho que já passava... no final de 2002, eu não lembro direito, mas eu lembro mais de assistir esse desenho já lá em 2003, então daí eu assistia bastante desenho do Máscara, desenho do Tarzan, e uma das coisas que era febre do momento que eu lembro, era aquelas promoção lá da Cheetos lá, que era o Chester Cheetos da Máquina do Tempo, que era uma coleção de tazos que mostrava uma viagem no tempo do personagem, que ele ia pro passado, algumas coisas do presente, futuro, que eram tazos que ao mesmo tempo mostravam isso aí, mas ele também era educativo, porque no verso dele sempre tinha informações assim para ajudar as crianças, né, ter conhecimento de história, era bem legal. A gente sempre juntava tudo lá, era uma febre muito grande do Yu-Gi-Oh!, que era o jogo esse anime que mostrava um jogo de carta lá. Daí eu lembro que todo mundo lá na minha escola lá comprava essas cartinhas lá, né? Daí ficava jogando lá, tudo. E até eu via lá meus colegas toda hora jogar, e daí eu fiquei enchendo o saco da minha mãe para comprar para mim também. E ela finalmente comprou. Tinha demorado para achar, porque era difícil achar. E daí, de tanto eu assistir, ela acabou me dando daí as cartinhas. Agora indo um pouco pro mundo do cinema, tirando Fred vs Jason, que inclusive já tem até 2 análises no meu canal, nem vou perder muito tempo aqui falando sobre ele. Eu não tô lembrado de outros sucessos aí desse ano. Vocês pesquisaram aí alguma coisa? Teve aquele... Já passo pro Vini, que eu acho que o Vini é melhor que eu também, e ele pode até comentar melhor, e acho que ele até deve ter assistido, que eu não cheguei a ver ainda, eu tenho que assistir. Mas teve, né? Teve o Matrix lá, o Revelations, e saiu mais um do Matrix, que aí o Vini pode dizer melhor pra mim se foi o 3 ou se foi o 2, porque eu não lembro da série certo. Teve lá aquele lá do Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, né? E você lembra direito? Você lembra desses filmes aí, Vini? O Matrix, as 2 sequências eu nunca cheguei a ver, mas eu lembro que era direto o comercial falando, agora tem Matrix, Reloader, mas o que eu mais lembro do anúncio lá era o Reloader, né, daí depois ficou falando, tem o Revolution, né, tanto que daí por causa pra promover o filme, era comum que o SBT já passasse direto o primeiro filme lá, já pra o pessoal assim, assistir o primeiro filme e já despertar o interesse pra assistir lá o 2 e o 3 quando lançasse, mas eu nunca cheguei a assistir o 2 e o 3, eu assisti o 1 só, acho que umas 2 vezes só, mas também que eu teria que assistir esse filme com mais calma, porque eu sempre achei ele meio complexo. Na verdade, eu sempre, na época, eu não entendia nada do Matrix, eu até pensava que Matrix era o nome do personagem principal, que no caso era o Keanu Reeves, né, mas Matrix é outra coisa lá. E do Senhor dos Anéis também nunca cheguei a assistir, mas um que eu assisti, que foi lançado em 2003, é o Procurando Nemo lá, que todo mundo ficava falando lá, tipo, por causa do... Como eu era criança lá e nós tínhamos o hábito lá de levar
as fitas de vídeo, então era comum que a gente visse o trailer do filme nos filmes que eram lançados ou relançados, eles levavam o trailer, daí a gente ficava vendo os filmes lá, daí esse do Procurando Nemo é um que me marcou, curti bastante, não me marcou como os anterior da Pixar lá, que era do Toy Story, do Monstro S.A., mas é um filme que, de certa forma, marcou minha infância também. E outro que eu ali também tá listado é aquele Todo Poderoso do Jim Carrey, só que esse daí eu só fui conhecer melhor quando já era lá por 2006 ou 2008, daí que eu assisti daí o filme, mas também é outro filme marcante de 2003. Antes de retornar, Oswaldo, também tô vendo aqui, já aproveito e dou minha opinião, você já fala também se viu e dá sua opinião também. Nesse ano saiu o Kill Bill Volume 1, né, que é aquele lá com uma turma, né, aí tem alguns personagens icônicos, né, como Pai Mei, vão aparecer outros personagens, mas é um filme que, vou te confessar, às vezes até pode ser até uma decepção pra galera, mas eu não sou, desde aquele filme lá de 1995 lá, que tem o Travolta dançando lá também com uma turma lá. Pulp Fiction, né? Isso, desde essa época eu nunca fui fã do Tarantino, assim, né? E, puta, aí um dia eu tava de madrugada, Oswaldo, e tava passando na Globo, puta, aí, pô, é bem a cena que apareceu do filme, é uma cena mais forte, assim, cena lá de arrancando um olho de um cara, puta, que pariu, mas a cena é forte, assim, sabe? O filme nem é um filme de terror, nada, assim, uma cena assim, falei, puta, aí já nem quis ver mais nada do filme, sabe? Falei, pô, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu tô comentando isso porque aqui tá mostrando na lista, que foi esse ano aí desse Kill Bill, no cinema nacional, um filme que comentam muito, que eu tô vendo aqui, que eu vou só mencionar, porque eu assisti os dois, mas só pra o pessoal relembrar, né? Foi O Homem que Copiava, com o Lázaro Ramos no papel principal, e aquela Lisbela e o Prisioneiro, né? Que teve, aí você deve lembrar, que aí até impulsionou um pouco Caetano Veloso cantando aquela música, agora que eu faço nada com você. E esse que o Vini falou também, né? Esse Todo Poderoso, comédia com o Jim Carrey, que eu assisti e achei uma comédia boa, Oswaldo. Vocês lembraram de filmes que marcaram negativamente pra mim, né? Um deles foi esse Matrix, né? Eu lembro que eu devo ter assistido isso daí em 2000, quando eu ainda estava na escola, e eu lembro que acho que era até alguma aula de informática lá. Aí o professor levou esse filme, aí ele colocou lá, né, numa sala, lá, numa aula. Pô, eu lembro que o bagulho, nessa ocasião, né, eu tô achando o filme um porre, né? E a grande galera lá, a gente começou a zoar pra caramba, conversando, né? A gente, puta, não acaba isso daí, né? E o Vini falou bem, né? Eu também não, sabe, eu achava muito complexo o filme na hora e chato. Eu não sei se eu tentar assistir ele hoje em dia, né, eu vou encarar ele de uma outra forma, mas até hoje eu não tive interesse de tentar revisitar, né, esse filme, porque ele me marcou negativamente, né? Mas pode ser que eu esteja errado, né? E outro aí que vocês citaram também é esse Kill Bill, né, que o pessoal idolatra, né? Não sei o que, né, do uniforme amarelo, tá? Aí, um monte de gente nem sabe, né, que esse uniforme amarelo, na verdade, é uma homenagem ao uniforme que o Bruce Lee usou, né, no filme O Jogo da Morte. E eu fui assistir esse Kill Bill, acho que uns 2 anos atrás, né? O pessoal fala tanto, vou tentar dar uma chance, né? Porque do Tarantino tem filmes que eu gosto e tem outros que eu não gosto, né? Como esse Pulp Fiction é um que eu achei muito bom, né? Agora esse Kill Bill aí eu achei... Parece meio bestalhão, né? O negócio que eles têm... Esse Tarantino ele sempre tem mania de tentar fazer homenagem, né? Um tipo de gênero, né? Aquele Django Livre tentou, né, fazer uma homenagem e ele tem, né, as características dele, né, de fazer aquelas cenas bem explícitas e até exageradas, né, com rios de sangue. Aí nesse caso aí de Kill Bill ele quis fazer homenagem a filmes de artes marciais, né, aqueles filmes asiáticos antigos, né, de espadachim, de samurai, né. Mas aí eu acho que pareceu meio paródia, meio bobão, assim, né? Os bagulho querendo... Eu até não gostei, né? Eu tentei assistir o primeiro, aí eu tentei, vamos ver, né? Se no segundo melhora, na metade eu parei e não aguentei, né? Então, totalmente reprovado na minha opinião, né? E... Agora vamos falar um pouco aqui, né? Sobre alguns destaques da música. E uma que acabou se tornando um ícone, né? E acho que é um dos mais famosos, né, desses anos 2000, que é a Avril Lavigne,
que acabou surgindo em 2002, e o primeiro disco dela, que é esse Letting Go, ela acabou divulgando até 2003, né? Então por isso que está aqui nesse episódio. E foi uma febre isso daí, né, o Guitardo, você lembra? Lembro, eu não lembro direito tanto das músicas dela, mas eu lembro que ela tinha um apelo pop forte e aquela música depois dela, não sei o que lá, girlfriend ou boyfriend, não lembro, que era também uma música e todo mundo comentava na época, né, não sei o que lá, pô, eu lembro que teve de uma certa controvérsia, assim, que era uma época que também eu tava associado, que foi o ano que a Pitty lançou aquele disco também, né? Aquele Anacrônico que foi também esse 2003, e eu tava numa lista nessa época, porque era uma época pré-rede social, né? Nem o Orkut ainda tinha sido lançado em 2003, né? Saiu em 2004. Então nessa época eu fazia muito parte de grupo de Yahoo Grupos, né? Então eu tava em grupo de guitarrista, grupo de música, e eu entrei num grupo, num fã-clube da Pitty lá, que foi uma das piores desgraças que eu fiz na vida. Então tinha essa controvérsia, né? Pô, mas essa Avril Lavigne aí, querendo pagar de roqueira, mas é porque ela acho que tem umas músicas que ela toca e tal, né? Não fica só cantando. Pô, mas ela é pop, os caras, são bestalhona, assim, sem entender muito qual que era da carreira dela mesmo, né? E qual que era do mercado também norte-americano da música naquela época, né? E, pô, mas eu lembro. Uma coisa que me marcou também, que foi pouco tempo depois, acho que pra uma causa humanitária, ela chegou a gravar uma versão acústica só ela, de voz e violão, que eu acho uma versão boa até, que é uma versão dela do Knock on Heaven's Door, né? Aí tem ela no violão, gravou acho que até um clipe focado numa causa de infantil, não lembro, agora não vou lembrar essa exposição que é, mas é uma causa social importante, né? Então sim, eu acho, e até hoje, né? Eu não sou o cara que acompanhou a carreira dela, mas sei que até hoje ela tá aí e tá muito bem, né? Ela tá nos seus 34 anos de idade, mas tá inteirona, e pelo que eu parece, apesar de eu não acompanhar, ela continua cantando bem, assim, né? Pelo menos eu não era uma cantora, Oswaldo, comentando com você, né, e Vini, com você, não era uma cantora, assim, que eu pudesse dizer que eu era fã, mas também nunca me irritou, assim, sabe? Como alguns artistas, assim, brasileiros, principalmente, me irritaram, né? Eu achava de boas, assim, ela ali, Oswaldo. Porque a gente já não era mais o público-alvo dela, né, o Guitardo? A gente já tava já naquela fase ali, já né, no início da fase adulta, e ela... O público dela era os adolescentes ali, né? Que estavam vivendo aquelas histórias de primeiro amor e tal. Mas eu considero que era um pop muito bem feito, né? Os caras produziram bem, né? Lembro, pô, teve músicas lá que tocavam direto, né? Aquela Skier Ball lá, aquela He was a boy, she was a girl, and I mean aquelas mais lentas lá, né? Pô, tem um marco época, né? E pelo menos era um negócio mais pop rock, né? Ainda tinha, né? Um pop rock bem feito. Né? E você, Vini, você lembra ou passou batido essa Avril Lavigne pra você? Pra falar a verdade, passou batido. Na verdade, eu nem sabia. Eu acho que eu nem dava atenção quem que era essa aí. Eu só comecei a ouvir falar dela, acho que lá em 2007, só que eu comecei a ouvir falar dela lá, né? Mas assim, em 2013 eu não tinha ouvido falar dela até então. Eu só conheci depois e, na verdade, conheci por acaso, né? O nome dela. Dando aqui uma pequena lida aqui na biografia dela, diz aqui, ó, Avril Ramona Lavigne, oriunda de uma família cristã de classe média, filha de Jean-Claude Lavigne e Judith Rosane. Bom, vou dar uma adiantada aqui. Poucos meses depois, tá contando a história dela inteira, eu quero ver da carreira aqui, peraí. A cantora lançou 6 álbuns de estúdio, 5 EP, 2 compilações, pois aqui também não interessa. Vamos ver aqui o primeiro, aqui ó, 2002, 2003, Let It Go. Foi o primeiro álbum de estúdio da cantora Avril Lavigne, lançado em junho de 2002. O álbum iria se chamar Anything But Ordinary, mas antes do disco chegar às lojas o nome foi trocado. Seu single Complicated alcançou grande desempenho e manteve-se durante 5 semanas em primeiro lugar em número de vendas no Reino Unido e debutou na segunda posição na parada Billboard nos Estados Unidos. O disco recebeu críticas geralmente favoráveis, obtendo uma média de 68 em uma escala que vai de 100, tá? Aí, deixa eu ver aqui. Bom, acho que já deu pra vocês terem uma ideia, né? Quem tiver interesse aí, depois dá uma pesquisada. Vou deixar aí também o link aí desses 2 videoclipes. Que a MTV ainda tava com força nessa época aqui, né, o Guitardo?
Tava. E no Brasil também, né? Ficou até uns 10 anos, né? Que era uma época. É engraçado até você fez lembrar de uma coisa, Oswaldo, que até. É pena que eu não lembro o nome da cidadã pra citar aqui. Mas, tipo, eu tava vendo que teve um. Não sei se chegou a assistir esse vídeo no canal do Regis Tadeu, que ele entrevistou o Gastão Moreira. E aí, tem uma hora lá que você falou de MTV, né? Em alto e tal, eu lembrei disso, por causa disso. E aí tem uma hora lá que ele falou lá, por que você saiu da MTV, não sei o que lá, quem que foi que te demitiu? E aí ele falou, pô, quem me demitiu foi a mulher lá que fez a MTV no Brasil e pro buraco. Aí ele cita uma editora, eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente, pessoal, peço desculpa, mas agora de cabeça não lembro, porque foi uma coisa que eu vi no dia e depois não vi mais. Ele cita o nome lá de uma diretora lá, que depois eu acho que foi até, saiu da MTV, foi ser executiva de revista, ou de alguma, foi pra um cargo assim, mas foi pra uma outra área que saiu de TV e foi pra revista, assim. E fala o nome lá de uma executiva lá, eu achei interessante mencionar aqui. Depois, se eu lembrar, eu falo pro Oswaldo nos bastidores quem que é, e aí que a gente coloca aí o nome, sei lá. Mas então é interessante, né, Oswaldo, que aí era uma época, essa fase aí, né, era aquela época antes daquelas babaquias, na minha opinião, né, pessoal, só dando um off aqui, né, sobre a MTV, que era uma época melhor da MTV ainda, né, essa daí da Avril Lavigne, né, que não era aquela época que a MTV, tipo, começou a criar um monte de programa de comédia, de programa querendo voltar muito pra stand-up, que foi aí que surgiu Marcelo Adnet, nada contra, né, na época da MTV eu até achava ele bem mais engraçado do que hoje na Globo, e aquela Tata Werneck também conseguia achar alguma graça dela na MTV. Mas era uma outra época, né, que não era cheio de programa de piadona, né, que nem aquele programa, outro programa que eu achava bestão da MTV, já indo pras cucuia lá, no final é aquele programa lá que tinha aquele, pô, nem lembro o nome, mas tinha Dani Calabresa e um magrelo lá, de barba lá, falando umas notícias lá, querendo falar de um jeito engraçado, né, que foi, e se não me engano, pouco tempo depois, aí, Bloom, né, a editora Abril vendeu lá a MTV, perdeu os direitos, acho, da MTV, e a Viacom, né, acho que a detentora original dos direitos da MTV pegou pra ela, e a MTV hoje em dia ainda virou uma coisa ainda pior, que é um troço mais voltado pra reality show, né. Nessa época ainda tinha, né, Oswaldo, tinha clipe da Avril Lavigne, tinha outras bandas tocando ainda, né, como eu falei, foi o ano ainda do surgimento da Pitty, que me impressionou também, aquele clipe de máscara e tal, era uma coisa que me impressionava. Tinha aqueles programas ainda, até acho que ainda era aquela época do Marcos Mion, zoando os clipes, embora eu também não curtisse muito o Marcos Mion, mas, né, era uma outra fase, né, então realmente e ela tava nesse contexto, né, Oswaldo, nesse contexto aí dos clipes aí e tal, né, não sei se você também tinha essa mesma lembrança, assim, desse período. Sim, ainda tava legal ainda essa época. Eu lembro que até Detonautas era mais ou menos dessa época, né? Aquele quando o sol se for, meu amor. Então, pô, dá até saudade dessa. E pior que na época a gente ainda ficava reclamando, né? Puta, né? Essas bandas de pop rock. Então, mas, porra, a gente também, às vezes eu vejo que eu sou meio chato pra cacete também. Porque, pô, comparando com hoje em dia não tem mais nada, né? Dá até saudade dessa época aí, né? Então. Exatamente. Tanto que um CD que marcou aí, né, que fica até minha recomendação, é a trilha sonora de Malhação 2003, né? Tô até com o setlist aqui, eu vou ir falando aqui as faixas e a gente vai lembrando e comentando. Aí tá aqui, a primeira faixa, Só Hoje, J Quest. Aí faixa 2, Tô Nem Aí, Lucas. Você lembra dessa música? Acho que foi o grande hit, né, desse ano de 2013, aquela tô nem aí, pode ficar com seu mundinha no tano. Lembra dessas músicas, guitarra? Lembro, e acho que também foi o único hit dessa mulher, né? Pode ser que tinha tido outros depois, que eu não lembro, mas essa realmente estourou. E era uma música até que, por mais que a rádio massacrasse, assim, no sentido de tocava, mas era uma música satisfatória, né? Não era uma música daquela chata pra cacete, né? É um pop bem feito, né? Um pop trouxe até com uma pegada um pouco mais dançante, né, Oswaldo? Né, e pegava nessa linha, né? Realmente era um outro. E outra coisa que eu acho que vale a pena comentar até, se bem que eu não vou só ver aqui se eu consigo lembrar, é que nesse ano aí, você falou, essa daí é a temporada a trilha sonora do Malhação 2003, né? Você Isso. chegou a ver essa temporada do Malhação 2003 ou na época você não via mais Malhação aí? Então, essa temporada de 2013 eu comecei a assistir ela, mas aí depois eu parei e eu fui rever ela quando eles reprisaram no Viva, né? E é bem legal essa temporada, né? Mais uma vez, infelizmente, a gente não vai entrar aqui, né? Porque eu ainda pretendo depois focar, né? Só nessas temporadas aí de Malhação. Tanto que para quem não viu ainda, acho que foi até no primeiro episódio a gente comentou, né? Sobre a Malhação temporada 2000.
e também sobre até 2009, acho que a gente comentou. Então, para quem não viu, dá uma olhada lá. E voltando aqui, né, pra trilha aqui do CD, né, temporada 2003, aí tem aqui, ó, Quando o Sol Se For, né, Detonautas, que eu já tinha citado. Aí tem também CPM 22 Dias Atrás. Então, pra vocês verem como ainda tinha, né, bandas aqui de pop rock, Só Por Uma Noite, Charlie Brown Jr., Capital Inicial, Mais. Aí tem outras bandas aqui que sumiram, né, que ficaram nessa época aqui, ó, Caleidoscópio, Tem Que Valer, né. Eu achava um saco já essa música, né, que ela tem que valer, lembra disso? Tem que valer, bater. De quem que é essa? Eu nem lembro por de quem que é essa aí. Caleidoscópio, agora eu não sei se é um cover, se daí ou se era deles mesmo, isso que eu não sei, né. Em 2013, ó, tava vendo aqui, aproveitei e dei uma olhada que eu lembrei, né? Tinha uma promoção lá da Coca-Cola que você trocava lá por 4 mini CDs, né? E cada um vinha com uma. E eu cheguei a ter um que tinha uma música da Pitty, mas tinha vários artistas. Tinha CPM 22, o Rapa, Charlie Brown Jr., Detonautas, né? E essa promoção, você tinha que. Depois que tá dizendo aqui, ó. Se chamava Coca-Cola Vibe Zone, Coca-Cola, que inclusive depois virou uma série de shows, né, que misturava artistas diversos, mas isso anos mais tarde, né, mais pra frente, 2007, 2008. E a pessoa comprava uma Coca-Cola e mais R$3, aí ela podia trocar por um dos 4 CDs. E aí eu tô vendo aqui, eu não sei qual CD que você chegou a ter, né, se você chegou a ter alguns CDs na época. Aí tinha aqui, ó, o CD vermelho, que tá escrito Rock Nacional. Ele é um CD que era só para os que estavam com as bandas, né, que estavam começando naquela época, né, e algumas estavam também na trilha da Malhação, como você citou, né. Então, Charlie Brown Jr., Só Por Uma Noite, Detonautas, Outro Lugar, Pitty, Admirável Chip Novo, CPM 22 Dias Atrás, e o Rapa, Lado B e Lado A. Esse CD vermelho foi o que eu tive. Depois tiveram também o CD verde, que era pop nacional, com músicas românticas e uma vibe mais alto astral. Depois teve o CD amarelo, que era dedicado aí ao pop rock nacional, que também era músicas remetendo aos anos 80 e 90, né? E aí tinha aquela banda lá, Ana Júlia! E aí teve o CD preto, também, só que dessa vez pro pop rock internacional, que tinha música do Justin Timberlake, Maroon 5 e Santana, e The Kelly, etc. Aí fica uma pergunta, você chegou até algum desses CDs na época aí, ou como é que foi? Eu não cheguei a ter, mas um amigo meu tinha, e era bem legal essa coleção, e agora você até me lembrou de algo que tem que estar aqui, né, nesse especial. E se eu não me engano, Guitardo, o Charlie Brown fez, né, comerciais aí pra Coca-Cola. Agora eu não lembro se foi exatamente para essa promoção ou se foi para outra, né, mas foi basicamente nessa época aí, né, e tanto aquele Marcelo Camelo, né, do Los Hermanos, começou a falar mal pra caralho, aí teve aquela briga toda com o Chorão, né, mas a gente não vai entrar aqui porque o Guitardo já fez um vídeo excelente no canal dele, que eu vou até deixar aqui o link, né, pra vocês conferirem, que explica com detalhes como que foi nessa briga do Chorão com o Marcelo Camelo. E fica até um parênteses aqui, que eu achei até engraçado, que esses dias alguém postou lá no Facebook, não sei quantos anos que o Chorão deu um soco na cara do Marcelo Camelo, né? Vamos comemorar, um negócio assim. Mas foi marcante isso daí, né, o Guitardo, desse fato aí, né? Foi, eu até fiquei impressionado quando eu vi você postando no Facebook, porque caralho, já faz tudo isso tempo, né? Mais de 10 anos, você vê como o tempo passa rápido, né? Porque às vezes tem coisa que você lembra como se fosse ontem, mas já faz um tempinho, já passou um tempo, né? E realmente, é dessa época aí mesmo, Oswaldo. Se eu não me engano, aí o Chorão, o Charlie Brown, né? Todo aparecia no comercial tocando, e aí tinha umas pessoas, acho que no comercial, se eu não me engano, segurando a garrafa ou as tampinhas de coca pra essa promoção aí do Coca-Cola Vibe Zone, e no meio da plateia tinha alguém que não tinha. Aí o Chorão parava a música e falava, pô, qual que é tua? Não bem isso, né? Mas deve ter aí, quem quiser pode procurar o comercial aí, Coca-Cola Vibe Zone, e Charlie Brown Jr. vai achar direito o que ele fala ali, né? Ele, se liga né, todo mundo tá aí, você tá fora dessa. Aí aparecia depois o final, né? Coca-Cola, entra nessa onda. Aqueles anúncios de comercial mesmo no TV, né? Mas e foi nessa época aí, né? Eu também não vou ficar dando altos spoilers, mas aí começou aquele cara lá, do Marcelo Camelo, né?
Começou a falar, pô, mas Charlie Brown aí é uma banda que se vende pro sistema, olha aí os caras vendidos pra Coca-Cola, a gente nunca vai fazer isso, aí o cara, e é aquilo, né, o cara não parava mais de falar, até que deu no que deu, né, depois vocês vejam lá como o Oswaldo falou, né, nesse meu vídeo eu explico direito, até que deu uma merda grande aqui pra ele aí, né. Bom, enfim, né, outra artista aqui que eu pesquisei, que eu já nem lembrava, mas marcou época também, né, que era uma dupla russa, que agora até hoje eu não lembro agora como é que se pronuncia, não sei se é Tatu, né, acho que é isso mesmo, que eram duas meninas, né? Isso, até aquela música. I wanna take it sad, I wanna take it sad, I wanna take it sad. Nem lembro, eu sei que. Acho que dá pra vocês lembrarem, né, quem pegou a época. Eu também, possivelmente, vou deixar o link. E só dar uma lida aqui, né, pra gente dar uma olhada aqui. Foi uma dupla russa composta por Yulia Volkova e Elena Katina. O duo foi gerenciado pelo produtor de TV russo Ivan Shapalov, criador no projeto, e estabeleceu seu sucesso mundial com o primeiro single da banda em inglês, All the Things She Said, muito bem recebido pela crítica. O vídeo da música, entretanto, gerou grande polêmica ao apresentar as cantoras se beijando e trocando carícias em uniformes escolares, além de ter sido ponto de partida para um suposto relacionamento lésbico de Helena e Julia, até do seu primeiro single Not Gonna Get Us. Pô, já fica até um parênteses, né, o Guitarra? Pra vocês verem que até 2003 isso daqui ainda era uma polêmica, né, o Guitarra? Hoje em dia, o de lésbico já tá todo escancarado, né? Já quebraram esse tabu aí, né? Sim, Oswaldo, mas uma coisa que é interessante aí, porque eu tenho acompanhado também os canais, alguns, né, que falam de música, e teve um... não lembro, acho que Anderson Vieira, uma coisa assim, o nome do cara lá, e é um cara que tava comentando sobre música pop e a época de cantoras pop, etc, e comentou dessa dupla. Parece que isso daí foi uma grande sacada comercial na época, realmente com o propósito de chocar esse negócio, ainda mais porque parece que na Rússia é muito pesada as leis ainda hoje com o negócio de homossexual, né? Dizem, né? Eu não moro na Rússia, mas é o que o geral diz. Então eu acredito eu que realmente lá o troço deve ser um pouco mais rígido mesmo. E então disseram que aí isso foi uma jogada comercial, acho que do empresário, e que elas de fato, apesar de ter isso daí, né, do clipe delas se beijando e tal, elas não eram de fato um casal assim, e que foi justamente isso que com o passar dos anos desgastou a dupla, né, porque elas iam lançar outro disco e tinham que ficar fazendo aquela pose de casal, e não eram de fato um casal, né? E aí eu não sei se uma delas, se não me engano, arranjou um namorado, ou o que era, aí eu tava ficando de saco cheio desse negócio, tem que ficar sempre fingindo que era lésbica. E aí por isso que passou o tempo, passou uns anos, a banda foi pro espaço. Mas uma música que eu lembro, que eu acho que foi essa que você citou, uma que fica na cabeça, né? O refrão. Que era até um troço meio. Era outra, era legal essa daí também. Putz, essa daí era marcante, né? E então marcou mesmo na época, né? Marcou o pop, né, internacional, né? Realmente você lembrou bem, tinha esquecido dessa dupla, Oswaldo. Realmente foi uma dupla aí que marcou nessa época aí, né? Sim, tanto que essa época que eu tava começando aí em baladas, né? E essas músicas aí, puta, tocava direto lá, né? E quando toca, não tem como a gente não lembrar dessa época, né? Sim. Outra que eu quero só passar um bate-bola aí rápido aí com você também, que acho que vale mencionei rápido, só para comentar a minha impressão, que surgiu também nesse ano, né, o disco, né, eu digo, o lançamento do disco no mainstream, foi aquele primeiro disco da Pitty, de Mirar o Chip Novo, né, que era um disco que eu acho que a gente já comentou em algum lugar aqui, acho que foi no meu canal, que era um disco que teve bastante, né, hits hits não, teve bastante músicas de rock, né, bastante riffs de guitarra, um disco bem gravado, bom pra caramba, né? Pena que depois ela degringolou, né? Mas na época que ela surgiu, eu até vi como uma revelação mesmo, né? Eu só vou contar rapidinho como é que eu descobri. Eu lembro que eu tava numa aula muito chata na faculdade de música, lá, que eu não lembro o que era, um professor chato pra cacete, e perto da faculdade tinha um shopping lá, e eu fui lá numa daquelas torres da Saraiva, que era algo que se perdeu com o tempo, né, conforme a música mudou, o consumo da música para MP3, isso se perdeu, que você ia nas torres lá e ficava ouvindo algumas músicas, se você gostasse, podia ouvir por um tempo, se gostasse das músicas e quisesse comprar o CD, você, gostei da música, gostei das músicas, vou levar esse CD, e foi ali que eu descobri, né, eu fui vendo algumas faixas, falei, nossa, mas aí realmente, olha, cada música dela tem umas guitarras mais pesadas, era uma época que o pop rock tava meio indo mais só pro pop, né, Skank, tipo, eu digo,
Aquela lá, esqueci até o nome, não é Alice Jack, porra, é aquela lá do Rogério Flauzino lá, é tudo o que acontece comigo, né. E eu falei, puta, até que enfim o rock tá realmente voltando da tumba e tá com guitarras pesadas, né, como era o Raimundos, por exemplo, né, mas infelizmente, né, Oswaldo, depois tudo aquilo que a gente falou naquele meu podcast no meu canal, depois virou extremamente arrogante, lá, a mulher falando um monte de bostas, vai ver as músicas dela hoje em dia, nem tudo bagunçado, ao vivo também, tem que fazer essa crítica, muito ruim, né, ao vivo não chega a ter metade do peso que tem no disco lá, então, pô, realmente, infelizmente, é uma pena, né, porque podia ser uma promessa aí de um artista boa e acabou, minha opinião, né, acabou cagando no pau, né, Oswaldo, não sei que você lembra disso, você quer falar disso? Putz, ainda bem que você lembrou, Guitarra, já tinha até esquecido que era de 2003, né, esse primeiro CD dela, Admirável Chip Novo, e realmente, pô, esse CD aí é muito bom, mesmo reescutando nos dias de hoje, aí tem músicas muito bem feitas, né? Que nem o Guitarra falou, guitarras bem pesadas, a produção também ali impecável. E tem músicas marcantes, né? Aquela Admirável Chip Novo, Máscara, aquela Equalize e várias outras, né? O CD inteiro é legal, né? E que nem o Guitarra falou, pô, parecia caramba, né? Surgiu agora um artista aí que, né, vai resgatar aí o rock, né, uma nova promessa, não, mas infelizmente, né, na minha opinião, só esse primeiro CD que me agradou, né, porque a partir do segundo em diante, nossa, aí parece que ela se transformou numa outra pessoa, né, porque nesse primeiro CD a imagem que ela passava era tipo de uma mina rebelde, né, roqueira mesmo, né, e aí depois, né, quando atingiu o sucesso, aí pareceu que virou uma superstar, né, com cara de arrogante, né, toda super produzida, né, e fazendo depois aqueles musiquinhas de querendo dar fora lá, né, eu vou, que me acha foda, não sei o que lá, puta, que aí não, né, mas nem vamos focar nessa fase bosta dela, né, mas esse primeiro CD a gente tem que tirar o chapéu, né, ô Guitarra? Sim, eu tô vendo aqui também, Oswaldo, parece que o Vini voltou, mandou uma mensagem, perguntou o que ele perdeu, que ele só pegou a parte dos mini CDs da Coca-Cola ali. Aí depois a gente corta isso daí do vídeo. Você tá aí agora, Vini? Consegue falar aí com o áudio aí? Bom, então é isso daí, pessoal. A gente vai terminando por aqui, porque senão esse episódio vai ficar muito gigantesco. Fica pro próximo, que ainda tem muita coisa ainda pra gente falar de 2003 e 2004 nem se fala, né? Porque em 2003 teve a estreia do Pânico na TV, e isso daí merece, acho que só um episódio só pra falar desse programa que acho que foi o mais marcante, acho que dos anos 2000, né, Guitarra? Sim, concordo, né? Surgiu aquele evento hoje tão celebrado, né? Pelo menos eu acho bacana, né? Das Paniquetes e tal, e entre outras coisas, né? E começou a arrancar audiência de um monte de programa, os caras. Tanto é que mesmo quem não tinha acesso ao canal do Pânico ali, ficava sabendo o que estava sendo transmitido ali, né? Das polêmicas e tudo mais. Sim, né? sim. Então é isso daí, pessoal. Quem curtiu, dá um like, se inscrevam no meu canal, visitem também o canal do Vini. Ele não falou mais nada porque ele teve problemas técnicos aí, mas no próximo episódio ele estará de volta. Visitem também o canal do Guitarra, tem muita coisa legal lá e eu vou deixar o link aí dos vídeos que eu citei do canal dele que tem a ver aqui com esse nosso podcast. Aguardamos vocês no próximo episódio. E deixem também comentários aí, caso vocês lembrem de fatos marcantes aí desse ano de 2003 que a gente não citou. E até a próxima. Falou! Tchau!